dia! Como é bom estarmos juntos nesta manhã para ouvir daquilo que Deus tem preparado para nós. Como é bom estarmos juntos para ouvirmos a palavra do Senhor e juntos também podermos louvá-lo. E esse primeiro cântico diz que Ele é o nome sobre todo o nome. Sobre todo
É Jesus. Seu nome é Jesus, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Meu querido irmão, meu querido amigo que nos está participando conosco neste momento, nós queremos primeiramente agradecer a Deus porque juntos estamos louvando a Ele, sabendo que Deus é um Deus de maravilhas. Deus é um Deus que faz a diferença na minha vida e na sua. Deus é aquele que enviou Jesus, seu Filho, para morrer por mim e por você. Eu não sei como é que está a sua vida, como é que você está, quais são as ansiedades que estão no seu coração, o que na verdade você quer colocar diante de Deus para agradecer ou pedir ao Senhor. Mas eu sei que nós servimos o Deus do impossível, aquele que abre portas onde elas não existem, aquele que trabalha ao meu favor e o seu, com um amor que transcende a minha capacidade e a sua, de entendimento desse amor maravilhoso revelado em Cristo Jesus. Nós somos a IBAG, uma igreja que não quer atrapalhar aquilo que Deus está fazendo. Meu nome é Ícaro, faço parte dos líderes dessa igreja. Estamos aqui para juntos, eu e você, adorarmos ao Senhor, buscarmos a presença dEle. Queria convidar você para fechar os seus olhos e queria que você elevasse o seu pensamento a Deus e colocasse aquilo que está no seu coração, lá no seu íntimo. Você sabe aquilo que está te atrapalhando, aquilo que você quer agradecer. Eu queria te convidar a elevar este pensamento a Deus e juntos colocarmos diante dEle, você na sua casa e nós aqui. Queremos então colocar diante de Deus aquilo que nos aflige, aquilo que nos dá satisfação. Queremos agradecer, queremos louvar ao Senhor. E é o que faremos. Feche os seus olhos, eleve seu pensamento a Deus e nós vamos buscar ao Senhor. Santo e eterno Deus, nós te louvamos, Pai. Te engrandecemos e te agradecemos porque só a Ti é devida toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Santo, santo, santo és, Senhor. És um Deus maravilhoso, Senhor. És um Deus que transborda de amor para conosco. E antes mesmo que nós pensássemos, o Senhor já estava trabalhando ao longo da história, desde o início da criação, para que nós tivéssemos um encontro pessoal contigo. Nos auxilia na nossa imperfeição. Visita os nossos lares, esteja com as nossas famílias, Pai. Abre portas onde elas não existem, Senhor. Faz com que os nossos corações possam estar abertos à Tua mensagem, Deus. Faz com que nós possamos entender o Teu querer e a Tua vontade pela ação do Teu Espírito. Visita cada lar que está conosco nesse instante e que eles possam ter as mais ricas bênçãos vindas dos céus. Repreende, Senhor, a ação de toda a forma contrária a Ti na vida de todos aqueles que irão e que estão assistindo, Senhor, este momento de louvor, participando deste momento de louvor a Ti. Que toda força contrária caia por terra e todos eles sejam livres, Senhor. Livres para entender, para meditar, para aprender, para compreender as Tuas maravilhas. Toca no coração de cada um de nós de uma forma especial pela ação do Teu Espírito. Abre, Senhor, os nossos olhos espirituais. Dá-nos condições de compreender plenamente qual seja a boa, perfeita e a vontade que Tu tens para conosco. Muito obrigado por tudo. Visita os nossos lares. Nos auxilia, Pai. Nós precisamos de Ti porque sabemos que, segundo a Tua palavra, sem Ti nós não conseguimos realizar nada. Vá à frente dos nossos passos, Senhor. Abre os nossos olhos, que possamos enxergar a Tua luz, que possamos entender as Tuas maravilhas e crescer de glória em glória na Tua presença. Em Cristo Jesus nós colocamos as nossas vidas, os nossos familiares e amigos, todos aqueles que são queridos, Senhor, todos aqueles que o Senhor colocará à nossa frente para podermos falar de Ti. Nos auxilia nesse propósito. Coloca nos nossos lábios, Senhor, as Tuas palavras, o Teu querer. Faz com que guardemos no nosso coração, Senhor, as Tuas maravilhas, os Teus princípios e possamos viver segundo a Tua vontade. Em Cristo Jesus nós pedimos porque sabemos, Pai, que antes mesmo de pedirmos, o Senhor já entendia e sabia o que precisávamos, mas pediu para que nós pudéssemos colocar diante de Ti. Muito obrigado, Pai. Nós Te louvamos e Te engrandecemos. Colocamos as nossas vidas e nossas famílias no Teu altar, para a honra e glória do Teu nome. Em Cristo Jesus nós Te pedimos e agradecemos, Pai. Amém. Amém. Você gostaria de voltar para o primeiro amor? Esse cântico diz: eu quero voltar ao início de tudo. Eu quero voltar ao primeiro amor. Talvez você esteja aí na sua casa, esteja afastado do Senhor, mas eu quero te dizer que o Senhor te quer de volta porque Ele te ama. E se você
quiser voltar ao primeiro amor, cante essa canção, ouça esta canção. Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a encontrar-me contigo, Senhor. Louve. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Bom dia! Muito obrigado por nos receberem na sua casa. Se você não nos conhece, nós somos a IBAG, Igreja Batista Amor e Graça, e eu me chamo Milene e vou te deixar informado sobre a agenda da nossa igreja. Primeiro, se você não nos segue nas redes sociais, que você comece a seguir agora. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube. Gente, além de você seguir, é muito importante você compartilhar, para que outras pessoas possam ser alcançadas por Jesus. E sobre as nossas celebrações, elas acontecem aos domingos, às 10 horas da manhã, onde a gente está aprendendo o livro de Atos da Bíblia, e tem sido uma bênção. Às 15 horas da tarde, é a celebração dos nossos pequenos, então não deixe seu pequeno fora disso. E às 17 horas, nós temos o nosso culto presencial aqui na igreja, e 19h30 presencial e online. Então, sinta-se convidado a estar participando conosco aqui nos domingos.
E agora chegou um momento muito especial para nós, um momento de alegria, de dizimar e ofertar na casa do Senhor. Então, que você possa estar dizimando e ofertando, nós vamos estar orando e aí na sua tela vai aparecer os dados que você possa estar fazendo parte desse momento tão especial. Amém? Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento. Deus, o momento de dizimar e ofertar na tua casa é tão importante, que a tua igreja venha aprender esse princípio. Abençoa as casas, Senhor, representadas, em nome de Jesus. Nós te agradecemos porque o Senhor é fiel na nossa vida, Pai. Amém. Domingo abençoado. Amém. Para sempre Ele vive, Ele ressuscitou. Chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre.
venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro O Senhor ressuscitou. Para sempre Ele vive. Para sempre Ele vive e vive por mim e por você. Ele verteu seu sangue na cruz para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Nós somos a IBAG. A IBAG não quer atrapalhar aquilo que Deus está fazendo. Nós estamos em um momento de maravilhas junto com o Senhor, aprendendo, vivendo, vivenciando, exercitando o amor de Deus. Deus nos tem dado o privilégio de estar na sua presença, o privilégio de poder aprender sobre Ele e de nos transportar pelo seu amor para a eternidade com Ele. Eu e você temos uma oportunidade que vai além da nossa capacidade. Por isso a Bíblia diz que nós recebemos pela graça. E isso não vem da nossa capacidade ou força, mas vem do sacrifício que Jesus verteu na cruz. Meu nome é Ícaro, eu faço parte da liderança dessa igreja e hoje nós vamos dar continuidade, como temos feito a todas as manhãs, no livro de Atos. Nós estamos no capítulo 17 e 18 de Atos. Nós iremos falar um pouquinho sobre o capítulo 17 e 18. E eu digo um pouquinho porque se nós tentarmos esmiuçar, o tempo é curto. O pessoal começa a ficar bravo, dizer que a gente passou do horário, né? Aí o Marcão fica olhando de lá de trás para mim, levantando o dedo. Para aí, espera só um pouquinho. Mas por quê? Porque a gente tem um momento que realmente, se fôssemos falar sobre as maravilhas de Deus em Atos, cada versículo nos traria uma novidade, uma coisa mais interessante, algo que daria um bom tempo para meditarmos. A palavra de Deus é rica e traz muitas coisas para nós. Então nós estamos vendo, nesse primeiro momento, sobre os atos que os apóstolos fizeram desde o início, no início de tudo. Daqueles momentos em que, na verdade, um grupo escolhido por Deus saiu a anunciar as boas novas de salvação. São os atos destes apóstolos, destes escolhidos de Deus, nós, que nos fizeram e nos permitiram conhecer essas maravilhas, poder entender a palavra de Deus, poder nos relacionar com o Pai, por causa destes atos, do que eles aceitaram no coração e decidiram caminhar com Jesus, anunciando as boas novas que pudessem chegar para mim e para você. E agora o papel é nosso de continuarmos, mas para que nós continuemos, para que nós possamos avançar, nós vamos meditar em algumas coisas que foram feitas por estes apóstolos que iniciaram tudo isso. Nós já vimos vários capítulos, vimos que eles sempre foram perseguidos, e agora vamos ver o 17 e o 18. Eu queria convidar você para chamar o dono da obra, para chamar aquele que é maravilhoso, que é conselheiro, que é Deus forte, que é Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que juntos busquemos a presença dele, para que ele esteja conosco, porque não é de nós que estamos falando, não é do nosso agir, mas é daquilo que ele quer que eu e você entendamos acerca da palavra dele.
acerca daquilo que Ele deixou para nós, tá bom? Eu queria convidar você a baixar sua cabeça na sua casa e levar seu pensamento a Deus. Nós vamos buscar ao Senhor para que Ele nos dirija. Grandioso Deus, nós te engrandecemos, Pai. Te engrandecemos e te louvamos porque sabemos, Pai, que todas as maravilhas e o amor que tiveste por nós nos permitiu estarmos aqui agora. Coloca, Senhor, as tuas palavras, o teu desejo nos nossos lábios. E nos usa como instrumento, Senhor, para que outras pessoas possam ouvir e perceber, pela ação do teu Espírito, o quão bom, o quão maravilhoso é estar na tua presença. Guarda-nos, Senhor, visita cada lar que a nossa voz que está entrando neste momento. Visita pelo teu Espírito, Senhor, a todos aqueles que estão ouvindo e que ainda ouvirão segundo aquilo que tu tens preparado. Porque para nós o tempo é agora. Para ti, ontem, hoje e amanhã é a mesma coisa, Pai. Então usa-nos como instrumentos nas tuas mãos, e que esta mensagem, ao chegar aos ouvidos daqueles que o Senhor já tem preparado e que ouvirão das tuas maravilhas, possa encontrar guarida no coração de cada um deles, e nesta terra possa ser uma terra fértil, onde floresça e o teu evangelho possa florescer na vida de cada um, dando paz, amor, mansidão, temperança, domínio próprio, dos frutos do Espírito, Pai. Nos auxilia na nossa imperfeição. Nos ajuda, Senhor, a comunicar aquilo que tu queres, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como dissemos, estamos aqui em Atos 17 e temos aí umas 3 horas, porque eu estava assistindo o pastor pregar, ele falou em Atos 13 e 14. No 13 tinha 52, no 14 tinha 26 versículos, ele leu todos. O 16 e 17 que nós temos é um pouquinho menor, então a gente hoje vai ficar, ele gastou um tempinho pequeno, e aí eu disse pro Alex que hoje a gente vai falar aí por volta de 2h30, mais ou menos. O Alex disse que tudo bem, não tem problema. Mas o pessoal está rindo, a gente só vai falar 2h30. Brincadeirinha. Mas vamos lá. Pessoal, assim, ó, o que nós temos em Atos 17, tá? Primeiro é uma continuação da segunda viagem de Paulo, e também lá no final, no 18, nós vamos ter o início da terceira viagem de Paulo, tá certo? Atos 17, ele tem algumas divisões, a gente vai falar sobre algumas, não vamos ler versículo a versículo, mas alguns deles leremos. E temos ali, né, no capítulo 17, de 1 a 4, nós vamos ler os de 1 a 4, onde Paulo anuncia Jesus em Tessalônica. Todas as mensagens dos apóstolos baseiam-se numa situação de divulgação do Evangelho, que começa com o sacrifício de Jesus na cruz. Então a gente já viu que em todos os momentos, se nós lermos os Atos dos Apóstolos, vemos que cada vez que um servo de Deus sai a pregar o Evangelho, e isso acontece conosco hoje ainda, nós temos resistência, não importa. Às vezes é até uma resistência que você não entende por quê. Na realidade, quando nós falamos sobre as maravilhas de Deus, falamos de um amor e de uma graça que está trabalhando para que eu e você cheguemos a uma eternidade e vivamos um local de paz. Mas mesmo assim, de uma forma incompreensível do ponto de vista humano, mas uma realidade espiritual, nós somos atacados. Nós temos dificuldades como os apóstolos tiveram. Os apóstolos saíram inicialmente para falar para os judeus, que eles tinham várias situações, vários momentos, e a cada vez que eles falavam, não é diferente no capítulo 17, não é diferente no capítulo 18, e não vai ser diferente até o último capítulo de Atos, porque há uma realidade espiritual que é, enquanto alguém fala das maravilhas de Deus, há uma força que tenta fazer com que eu e você não entendamos essas maravilhas, não compreendamos. E nos são ensinadas várias coisas, vários momentos, várias situações ditas como reais. Contudo, a palavra de Deus traz aquilo que a Bíblia diz que é a verdade, a tua palavra é a verdade. E mesmo assim, quando nós comunicamos algo que vai mudar a minha vida e a sua, alguns consideram mito, outros fazem de várias informações, buscam combater esta mensagem. Isso não começou lá em Atos dos Apóstolos, isso já é antes, e só continuou.
Toda vez, não sei se você já notou, toda vez que você vai falar de Deus, há um combate, há um embate. Vejamos então o que aconteceu, que Paulo na verdade chegou na sinagoga e foi falar na sinagoga para os judeus em Tessalônica a respeito da palavra de Deus. Então ele começou assim, ó, está lá em Atos 17, vamos ler de 1 a 4. Atos 17, de 1 a 4. Paulo e Silas em Tessalônica. Diz assim: tendo passado por Antioquia, por Anfípolis, e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Veja que sempre no primeiro momento, todas as vezes que Paulo se movimenta, ele se movimenta e para numa sinagoga, não importa qual seja o local, é um local onde todos adoravam, onde todos teriam inicialmente, digamos assim, a igreja local, o momento de adoração local acerca do judaísmo e cristianismo. Então, na verdade, quando eu falo em sinagoga, porque no primeiro momento Paulo começa a pregar para os judeus, ele vai sempre na sinagoga comunicando a mensagem do Messias. O judeu, alguns creram e outros não, e depois foi pregado aos gentios. Paulo é o pregador dos gentios, né? A gente vê na forma com que ele foi chamado por Jesus e como ele foi nominado: você vai pregar para os gentios. E aí nós temos o segundo versículo que dá essa expressão, que vai falar sobre isso. O segundo diz assim, ó: segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga por 3 sábados, discutiu com eles com base nas Escrituras. O discutir com ele com base nas Escrituras era com base no Velho Testamento. O Velho Testamento que eles tinham era a lei e os profetas. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E, na verdade, trabalhava-se inicialmente com isso e com os profetas. Então, Paulo vai para conversar com ele sobre as promessas, sobre o que aconteceu. E onde é que ele poderia falar isso? Por exemplo, em que exemplos eles teriam? Se você olhar Salmos 22, você vai ver que Davi, há mais de 1000 anos antes, descreve a crucificação de Cristo. E o que ele faz, na verdade, com os judeus, é explicar que Cristo era o Messias, era aquele que eles esperavam. Então, na verdade, o judeu sempre resistiu em primeiro momento a isso e gerou uma série de dificuldades. Aqueles que creram começaram a caminhar, mas sempre existiu o grupo que era contra, que acreditava ou que lutava, demonstrando que aquilo que Paulo estava fazendo era, por exemplo, contra as ordens que Roma tinha, porque eles acreditavam, ou pelo menos venderam a ideia, de que a pregação de Jesus falava de um rei que iria tomar o poder, quando na verdade Jesus era o rei dos reis, que veio do ponto de vista espiritual, e não para ser um rei que estaria à frente deles para uma batalha, porque a batalha que Cristo traz para mim e para você é uma batalha espiritual. É uma luta onde Ele te tira das trevas e te leva para a luz que é Ele. E explica para mim e para você o que faz isso. Então, em Atos, eu vejo que, na verdade, os judeus, quando Paulo começa a falar para eles, não importa se ele está em Tessalônica, não importa se ele vai para Éfeso, a cidade para a qual ele vai, ele, na verdade, ali começa a falar desse Messias, desse aprendizado que ele teve numa experiência com Deus. Então, ele diz: olha, o Messias é Jesus. O Jesus que foi crucificado é aquele que nós esperávamos como o que tiraria o pecado do mundo e restauraria. Seria um rei para estar à frente do povo de Deus. O judeu, por sua vez, por falta de conhecimento, não conhecimento das escrituras da época, mas por falta de entendimento sobre elas, não compreendeu que Jesus seria o Messias. E ainda hoje isso acontece. E aí Paulo diz então no 3 assim, ó, o 3: explicando e provando que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Veja que nós estamos no início dos acontecimentos. O judeu definiu que Cristo, na verdade, quando chegou, e a palavra diz, veio para o que eram os seus, e os seus não receberam, e acabaram crucificando a Jesus. Alguns dizem hoje que se Jesus voltasse
novamente, nós novamente jogaríamos ele na cruz. Existe um problema muito grande nosso de entendimento sobre Deus. Em Atos dos Apóstolos, esse entendimento, ele não mudou. Na verdade, ele só mudou o número de pessoas, aqueles que estão à frente, aqueles que estão ouvindo, aqueles que estão percebendo ou não. Então hoje os Atos dos Apóstolos, os atos na verdade da palavra de Deus continuam na minha vida e na sua. Olha o que Paulo diz no 4. No 4 ele primeiro diz, olha, esse é o Jesus que eu estou falando. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos, grego é a rapaziada lá de casa, eu tenho um sangue grego meio perdido ali, ó. Muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. O que a gente vê no capítulo 17 e 18 é Paulo falando para as pessoas da época, e como a gente sabe, ou pelo menos a história nos conta, os gregos, eles tinham um centro de sabedoria, de entendimento. Muitos pensadores daquela época se concentravam com os gregos. Alguns falam a raiz do conhecimento, a raiz do pensamento humano, né? A razão. Então o que acontece aqui? Acontece que ele vai lá falar para esse povo nas sinagogas. Olha o que diz, por exemplo, agora, os 5, o 6 e o 9. O 5 diz assim, ó: mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e como a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Qual era a finalidade desse povo? O que eles queriam? Isso você vai ver no 17 e no 18 na sequência. O que eles queriam? Eles queriam impedir que o evangelho de Cristo fosse pregado, porque para eles, Cristo não era o Messias. E eles, inclusive, quando Cristo foi crucificado, recaia sobre nós o sangue de Jesus. Foi uma besteira que eles falaram, mas foi o que eles disseram. E aí isto gera uma problemática muito grande. E Paulo continua falando, sai a pregar para eles, a dizer, olha o que diz o 6. O 6 diz assim, ó: contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: estes homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegarão aqui. O que é esse alvoroço que ele está dizendo? Porque na verdade eles transmitiam a ideia, ou pelo menos tentavam fazer com que todos aqueles que pregassem Cristo fossem revolucionários, fosse alguém que quisesse tomar o poder, que de alguma forma fosse tomar o poder político. E Paulo na verdade está falando de uma questão espiritual. Cristo na verdade não estava preocupado com a política, estava preocupado com a vida de cada uma daquelas pessoas que não compreendiam as realidades de Deus. Olha o que diz para nós lá o 9. O 9 vai dizer assim, ó. O 9: então receberam de Jason e dos outros fiança estipulada e os soltaram. Depois que eles prenderam, houve a necessidade de estipular uma fiança. Essa fiança foi estipulada. E aí, o que acontece com essa questão da fiança estipulada? Vê-se por aí que ela foi paga. E qual era o detalhe da fiança? A fiança, se você ler Atos 17, 18, você vai ver que o pedido deles, a palavra deles, a fiança era: você não pode mais falar de Cristo aqui. Esse Cristo não pode. Vocês estão alvoroçando o mundo, que estão falando sobre uma possibilidade de tomar o lugar do rei. Porque é assim que eles falavam, tentavam subverter a palavra de Deus. Então eles falaram de forma que fosse proibido. Então Paulo sai do local, não volta, e ali tem um problema. Paulo não volta mais para falar do evangelho a eles. Por quê? Porque na verdade ele verifica que a luta que Satanás fez era para que o evangelho não fosse propagado. Adiantou? Não. O evangelho chegou aqui? Chegou. Estamos em 2020? Sim. A palavra que Paulo pregou lá, que a gente está estudando em Atos agora, está sendo pregada para mim e para você? Sim. Aí vem uma outra coisa que aconteceu também no 17. Essa palavra que está sendo pregada para mim e para você, foi pregada também para os bereanos, o povo de Bereia. O povo de Bereia foi considerado
como os nobres. Paulo os considerou, ou todos aqueles da época que ali estavam, os consideraram os cristãos, aqueles que falavam da mensagem, aqueles que contavam que as profecias estavam se cumprindo em Cristo. E isso com base naquilo que eu falei para vocês, em Salmos, em Isaías, nas promessas que foram feitas no Velho Testamento, que por sua vez se cumpriram em Cristo. E era isso que Paulo pregava. Então ele chega ao povo de Bereia. Povo de Bereia, nós estamos agora, Jasão já foi preso, já deu um tumulto danado, e a gente já chegou, os nobres cristãos de Bereia. Vamos ler lá o versículo 10, 11 e 12. Os nobres cristãos de Bereia, nós estamos em 10, 11 e 12. Olha o que diz. Logo que anoiteceu, os irmãos ouviram Paulo e Silas, enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Veja que o movimento sempre eu chego na cidade e vou à sinagoga para primeiramente falar àqueles que são os judeus. E evidentemente naquela cidade, em Atenas e muitas outras, que daquela época foi promulgado, foi dito, foi pregado o evangelho, primeiro chegava-se à sinagoga e depois então a gente teve Paulo trabalhando somente para os gentios, tá? Aí no 11, olha o que diz o 11. O 11 diz: os bereanos eram mais nobres do que os tessalônicos, ou tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Ou seja, eles verificavam se as promessas que existiam no Velho Testamento, as promessas que existiam nas escrituras, no Pentateuco, os profetas, tudo aquilo que foi profetizado, que foi dito sobre o Messias, se aquilo que foi dito quando Paulo estava pregando, se aquilo era verdade. Isso sou eu e você hoje. Você não pode ouvir somente a palavra de Deus e achar que é maravilhoso sem testificar, sem pegar essa palavra aqui e meditar nela. Então Atos 17 me ensina mais uma coisa. Ele me ensina que quando os apóstolos começaram a fazer isso, e já faz mais de 2020 anos, eles faziam a mesma coisa que nós temos que fazer hoje. Escute a palavra e verifique, estude ela, faça como o pastor já falou aqui quando falou em Atos 13, 14, medite nela de dia e de noite. É o que diz o salmista: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E o salmista também diz: medita nela de dia e de noite, para que você ache ter nela coisas eternas. Então não só ouça, seja como um bereano, seja como alguém que vai ler a palavra, mas não só ler a palavra, entender a palavra. Porque no dia que alguém pregar para você, você vai compreender. Não vai estar voando num vento de doutrina, pessoas falando uma coisa que não tem a ver com a interpretação que o Espírito Santo de Deus vai dar para mim e para você sobre essa palavra. Porque o único que pode explicar para mim e para você, lá na divisão da alma e do Espírito, sobre essa palavra, é o Espírito Santo. Não tem interpretação de teólogo, não tem doutor em divindade, que por ser doutor em divindade, estudou muito, leu pra caramba, olha, esmiuçou a palavra de Deus, mas se a interpretação não vier pelo Espírito, ele nada sabe, é literalmente ignorante sobre Deus. Nós vemos na palavra de Deus muitos servos que naquela época, muitas pessoas que o amavam, que entendiam sobre Deus, que queriam seguir a Deus, que eram doutores da lei, mas não tinham o entendimento correto da palavra de Deus. Isso ainda hoje acontece. Pessoas falam dessa palavra sem entender o que ela é, sem falar com o Espírito Santo para que ele testifique. Jesus diz: olha, eu vou mandar o Espírito Santo para vocês, e ele é o Consolador. Ele é aquele que vai falar para mim e para você sobre os detalhes. Olha o que diz o 12 do 17, Atos 17, 12. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição, e não poucos homens. Nesse primeiro momento, a gente tem a conversão de pessoas inicialmente aprendendo sobre Deus, inicialmente aprendendo sobre Cristo, porque Deus na verdade se manifestou a todos os povos. Há um Deus único em todos os povos, porém, em muitos momentos, como aconteceu com os gregos,
eles achavam que deveriam adorar a vários deuses. Tendo, inclusive, a gente vai ver isso no 17, 22 e 23, um local de adoração ao Deus desconhecido. Aí é que está o detalhe. Quando eu falo sobre um Deus desconhecido, veja que nesse caso já estão chegando a estar em Atenas. Bereia considera tudo isso, aí eu chego em Atenas. Em Atenas, Paulo chega para pregar, e ele dizia assim, ó, no 17, 18, veja lá, Atos 17, 18. Atos 17, 18. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Sabe o que eles entenderam nisso aqui? Os estoicos, aquele povo porque na Grécia, o que acontecia em Atenas, o centro, a Acrópolis? Ali você tinha um grupo de pessoas que ia para a Ágora, para o centro, para a cidade, para a praça, para falar sobre as coisas de Deus, para falar sobre as coisas espirituais, sobre as coisas morais. E como eu disse, ali havia um centro de muitos sábios, aqueles que se consideravam os grandes pensadores da época. Você vai encontrar Platão, Sócrates e muitos outros. O que ocorre aqui com esse povo, e o que ocorre, por exemplo, com esses estoicos? Olha bem, os epicureus eram chamados assim por quê? Porque eles criam que os deuses existiam, mas não tinham o menor interesse no bem-estar do homem. Para eles, a principal razão da vida, defendiam eles, que consistia no prazer, que devia ser buscado em uma vida feliz e tranquila, livre de dor e do medo. Veja o pensamento da época, não é diferente de hoje. Os epicureus entendiam dessa forma. Esse era o pensamento da rapaziada. Aí Paulo sai, conversa com esse povo, e a gente encontra também os estoicos. Os estoicos criam que Deus era a alma do mundo, e que habitando em todas as coisas, e que a vida feliz consistia em vivê-la de acordo com a natureza. Já viu isso? O que nós temos hoje? Deus é maravilhoso, mas Deus está na natureza, está em tudo. Aí eu começo a adorar, não o Criador, mas o que Ele criou. E aí você tem, por exemplo, muitos países que adoram o elefante. Outros têm uma outra percepção. Por quê? Porque há uma falta de percepção real acerca de quem é o Deus que servimos. E aí Paulo chega para falar para eles em Atenas. E ele chega e conhece e vê assim, ele usa de uma especialidade muito incrível. Ele olha e vê assim, ao Deus desconhecido. Um local que eles separaram para o Deus desconhecido. Isso também tem uma história, por que existia aquele local. Se eu for contar para vocês vai demorar muito, porque só para que vocês entendam, não que a gente queira abusar de ninguém, mas olha, deixa eu ver se eu consegui, se eu parei, se parou ou não. Já toquei aqui no negócio? Já parei. Estava em 35 minutos e a gente não tinha nem começado. Então daqui um pouquinho eles vão me jogar uma pedra de lá e eu tenho que começar a pensar nessa corrida. Mas o que acontece com relação ao Deus desconhecido? O Deus desconhecido era anunciado, e Paulo chega e diz para eles assim, olha, pega lá, só para a gente ter uma ideia, pega lá o 17, vamos ler do 19 ao 21. 17, 19 ao 21. Então levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é este que você está anunciando? O 20. Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. 21. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. E como eu disse, ali era o centro, nós tínhamos o centro de um local que era de adoração a Áries, o deus da guerra. E nesse local se falava sobre religião, sobre conhecimento, sobre moral, né? E era bem próximo do local onde, na verdade, Paulo vai ao Areópago para falar. Esse local era bem próximo, tá? Vamos ver lá o 22. Então Paulo, levantando-se na reunião do Areópago, e disse, atenienses, vejo
vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Paulo aproveitou, você veja, num local em que ele olhava, e ele sabia que a idolatria era um problema, e ele olha e vê aquele povo lotado, todo mundo adorando a todo tipo de Deus, tinha um altar para cada Deus no local, e tinha um altar ao Deus desconhecido. Ele não chegou e brigou com eles dizendo, vocês estão errados, e é o que precisamos entender hoje também. Ele simplesmente chegou e disse, eu vejo que vocês são muito religiosos. Olha o que diz no 23, perdão. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. E aí, como ele estava na Grécia, ele não falou como aos judeus, porque os judeus conheciam a história de Deus e de como aconteceu desde a criação até aqui. Mas no caso dos gregos, eles não conheciam essas histórias como judeus. E o que ele fez? Ele contou sobre a história do mundo. Olha o que diz o 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. 25. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitado de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Veja que quando Paulo começa a falar sobre isso, ele começa a falar das coisas de Deus, e ele usa alguns exemplos dos próprios poetas da época, para conversar com eles. Por que eles chamaram ele de tagarela? Porque tagarela para eles era alguém que tinha pouco conhecimento, que não compartilhava com eles da luta pelo conhecimento, da capacidade de ensino que eles todos, em termos de pensamento, evoluíam. Vamos abstrair para descobrir tal coisa. Então, por isso, eles consideravam que Paulo era muito simples ao falar. E Paulo sempre foi assim, em que pese aprender sobre a palavra de Deus com alguém que era doutor. Mas para os gregos, ele não vislumbrava ou não trabalhava o entendimento como acontecia com todos aqueles. Olha o que Paulo certamente conhecia a história daquilo que eles estavam contando. Epimênides era a história do porquê do Deus desconhecido. Então a gente começa a verificar que, embora tenha conhecimento muito grande durante aquele povo, para aquele povo, a gente descobre que o Deus que servia e que estava ali era um Deus totalmente distinto, era um Deus que muda as coisas. Olha o que diz o versículo 30, 31 e 34 do 17. O 30 diz assim: no passado Deus não levou em conta esta ignorância. Qual ignorância? A ignorância acerca dele, Deus, do conhecimento dele. As pessoas tinham dificuldades e não tinham entendimento acerca de Deus, mas Deus não levou em conta esse tempo. Mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam. Se arrependam em quem? Em Jesus. Olha o que diz o 31. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, Jesus, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Morte e ressurreição de Jesus Cristo, que a gente tem na história e que a Bíblia nos conta e que muitos não acreditam ainda hoje. Veja o que diz o 32. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Vejam que sempre que há a pregação, há aqueles que entendem e a aceitam, e isso acontece conosco hoje. Você que está nos ouvindo pode entender ou não, aceitar ou não, vivenciar ou não. É livre-arbítrio. Isso não é de hoje, faz muito tempo. Olha o que diz o 34. Eles ouviram, uns ouviram, os outros não. Alguns homens juntaram-se a eles e creram. Entre eles estava Dionísio. Dionísio era juiz, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damaris, e outros com eles. Vejam que esses primeiros que ouviram, envolvidos com os gregos que ouviram, foram aqueles que começaram a trabalhar e aprender para crescer, como está acontecendo comigo e com você hoje. E aí nós chegamos então
no capítulo 18. Eu estava com 35, eu já falei mais uns 5. 5? Eu já estou com 40, então, tem mais 5. Depois que chegar mais 5, aí a gente dá mais um jeitinho. Olha o que aconteceu no 18. No 18, então, Paulo, ele começa a sua segunda viagem. Na sua segunda viagem, ele passa por alguns detalhes que ele encontra Apolo. Às vezes a gente pensa que as coisas que estão sendo ditas, Paulo toma uma decisão. Paulo, olha, quer saber? Eu não vou pregar mais para judeu. Porque toda vez que eu falo para eles, eu sou apedrejado. Isso a gente vê no 16, no 13. A gente vê que Paulo, de várias formas, sofre represálias fortes quando falava sobre Deus aos judeus. Então ele define que ele vai falar somente aos gentios. Eu vou sair para pregar aos gentios. E aí, no primeiro momento, quando ele começa então essa questão da viagem, ele verifica uma coisa interessante, tá? Olha o 18, vamos começar vendo a questão do 18, numa parte muito interessante, o 5 e o 6. Ele resolve, no 5 e o 6, ele resolve, depois que Silas e Timóteo chegaram à Macedônia, Paulo se dedicou, exclusivamente à pregação e ao testemunho aos judeus, que Jesus era o Cristo. O 6, opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa, e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, irei pregar aos gentios. A gente vê na história de Paulo que ele foi chamado por Jesus para ser o pregador dos gentios. O água abençoada. Estava seco aqui, fizeram um churrasco meio salgado. Tu não quer trazer mais, não? O que acontece? Paulo, então, se define para falar para os gentios, para sair a dizer para os gentios sobre Deus. Por quê? Porque quando ele começou a pregar para o povo judeu, ele recebeu pedrada, ninguém entendia, em que pese ele ser entendido na lei, conhecendo o que estava acontecendo e tendo recebido de Deus as maravilhas, mas sofreu dificuldades, sofreu perseguições. E aí o que acontece? Ele vai e decide, quer saber? Eu vou pregar para os gentios. A gente viu lá no 9 e no 10 que Deus fala com ele de uma forma muito especial, tá bom? Vejam, por exemplo, Paulo teve uma visão. Olha o que Deus fala com ele no 9 e no 10. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado. O 10: pois estou com você e ninguém lhe vai fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Ou seja, Deus queria usar Paulo para atingir aquelas pessoas naquela cidade, sejam elas judias ou não, sejam elas gentios ou não. O que ele queria era usar a vida de Paulo. E Paulo então atendeu a isto e continuou falando, e foi dizendo naquela cidade, foi divulgando, foi anunciando, né? E aí ele vai para Tessalônica. É um negócio muito interessante. Essas mudanças, essas transformações de Paulo fazem de nós algo distinto. O que acontece com Paulo quando ele começa todo esse processo, tá? Ele tem ali no capítulo 18 o nosso digníssimo Apolo. Quem era Apolo? Apolo era um servo que temia a Deus. Vamos ver ali no 18. Paulo e Silas, Paulo anuncia Jesus. No 5, no 6 e no 8, 9. 5, 6, 8 e 9. 18, 5, 6, 8 e 9. Olha o que diz o 5. Depois, Paulo e Timóteo chegaram a Macedônia. Paulo se dedicou exclusivamente ao que a gente já leu no 6.
opondo-se a eles, lançaram mão, e ele toma a decisão de pregar somente aos gentios, né? Aí ele vai pregar aos gentios. Aí nós chegamos ao 8, o 9. No 8 e o 9, o que eu tenho? Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que o ouviram, muitos criam e eram batizados. Veja que quando Deus diz para ele: olha, continua falando, ninguém vai te fazer mal, eu tenho muita gente nessa cidade, eu quero que você anuncie. Isso ele fala para mim e para você hoje. Isso ele diz para mim e para você hoje. Que churrasco salgado. Mas tudo bem. Então o que acontece? Quando ele começa a falar para mim e para você, como ele fez com Paulo, ele diz: vai lá e anuncia, não para não. Não desiste, eu tenho muita gente na cidade, eu quero fazer a diferença. Veja o que diz o 9. Veja o que diz o 9. 9 diz: certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado. A gente viu no 10 que ele diz: o mal não vai te atingir, não vai chegar na tua tenda, fica tranquilo. Olha o que diz o 12. Ele fala com Gálio. Sendo Gálio procônsul da Acaia, os judeus fizeram em conjunto, um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, para que ele pudesse receber uma acusação. Na verdade, o que acontece aqui é que os judeus, como sempre, revoltados com a atitude de Paulo, querem levá-lo para que ele seja julgado. E aí levam ele para que o procônsul possa decidir sobre ele. Olha o que o procônsul diz. No 14. No 14 diz assim, ó: ia Paulo falar. Quando Paulo ia começar a falar, Gálio disse aos judeus: se vocês judeus estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Olha o que diz o 15. Mas visto que se trata de uma questão de palavras e nomes da sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos. Não serei juiz dessas coisas. O que acontece aqui? Eles tentaram, na verdade, pegar Paulo e danificar, parar aquilo que ele estava falando, aquilo que ele estava dizendo, porque para eles, na verdade, Paulo estaria falando de algo negativo, de algo que não poderia ser anunciado. O que era? O Messias, aquele que veio para ser o Messias prometido, a promessa. E eles não aceitavam isso, perdão. E o que acontece na sequência? Na sequência eles começam a ver, e aí nós entramos na questão da terceira viagem de Paulo. Paulo, depois de falar para eles, de dizer, de ser levado para ser julgado, e aí o procônsul diz: não, vocês estão perdidos, trata da palavra de vocês, decidam entre vocês, eu não quero me meter nessas coisas, né? Aí eles chegam lá no 24, 25 e 28. Aparece ali o Apolo em Éfeso, e ele tinha, na verdade, só o batismo de João. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou em Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. O 25. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. E no 28. O 28 diz assim: pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Veja que esse que na verdade só tinha o batismo de João, ainda não tinha recebido o batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo não havia descido sobre ele, porque ele só teve o primeiro batismo lá de João. Então ele mesmo assim estava falando de Cristo nesse momento. E aí Paulo encontra, no 19 a gente vai ver que Paulo encontra, conversa com ele, passa por Éfeso, tem lá algumas dificuldades. E ali se inicia a terceira viagem de Paulo. Veja o que é interessante para mim e para você. Não importa o que aconteça na minha vida e na sua, você precisa entender que o Evangelho
de Atos dos Apóstolos continua conosco. Eu e você temos ainda o privilégio de ouvir essas maravilhas, de escutar sobre Jesus, de entender que Ele é o Messias, de compreender que Ele é o Salvador do mundo, de compreender que Ele verteu o seu sangue na cruz por mim e por você, que este Rei é o Rei dos Reis, é aquele que na verdade veio por mim e por você, para te dar vida, para trabalhar o teu espiritual e o meu. Ele não veio para ser juiz num primeiro momento, Ele veio para ser o meu, seu advogado. Ele veio para estar comigo, com você, para que nós conheçamos por intermédio dele, pela palavra, porque Jesus é a palavra, é o dizer de Deus. E Ele veio para mim e para você, para que eu e você compreendamos que Atos dos Apóstolos continuam nas nossas vidas, continuam no que nós aprendemos sobre Deus e comunicamos. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é santo. Importa que todos aqueles que adoram a Deus, por Ele ser Espírito, o adorem em espírito e em verdade. Que eu e você possamos entender que Cristo veio nos ensinar as maravilhas eternas que se encontram na presença de Deus o Pai. E Ele veio verter o seu sangue para ser uma lente entre nós e Deus. Porque a santidade de Deus, se olhar para nós sem a lente que é Jesus, nos consumiria. Jesus veio ser o elo de ligação, veio mostrar para nós que é necessário compreender essas maravilhas, entender as coisas espirituais, compreender que Cristo não veio para lutar uma guerra contra pessoas. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, hostes malignas nos lugares celestiais. Porque eu e você precisamos entender, compreender, perceber que as maravilhas de Deus é o amor e a graça dele. Pela graça nós somos salvos, e isso não vem de cada um de nós, é dom de Deus. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro em Cristo. Isto Paulo anunciou. Só que Paulo anunciou primeiro aos judeus porque eles esperavam o Messias, o Yeshua e a Mashiach. Que eu e você possamos entender que esse Messias está aqui e que está batendo a sua porta. Ele verteu o seu sangue na cruz de braços abertos, esperando por você. A morte dele foi para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Venha para Jesus, compreenda os atos dos apóstolos hoje. Esses atos continuam perfeitos. É uma palavra eterna, não é uma palavra que terminou, ou uma palavra que precisa ser mudada. Ela é eterna. Ela veio para mim e para você para a eternidade. Venha viver a eternidade com Jesus. Venha participar e entregar o seu coração. Venha compreender aquilo que os judeus e muitos ainda hoje não entendem. Por que Cristo morreu? Morreu por mim e por você. Porque Ele verteu o seu sangue? Porque o único sacrifício suficiente seria a própria palavra de Deus, a verdade que Ele quer ensinar a nós. Morresse por mim e por você como um sacrifício vivo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É assim que Ele te chama, é assim que Ele me chama. É com esse sacrifício, com esse amor, um amor ágape, um amor perfeito, para trazer a mim e a você e levar-nos à direção e o coração do Senhor. Amém? Eu queria convidar você a orar comigo, colocar a sua vida diante do Senhor, para que nós possamos ter a ação de Deus em especial nisso. Então eu queria pedir para que você baixasse a sua cabeça, elevasse o seu pensamento a Deus, e no seu lugar você conversasse com Deus e pedisse para Ele: Senhor, me explica o ato dos teus apóstolos, me explica por quê, qual o motivo. Morreste por mim, foste o Cordeiro de Deus, então fala ao meu coração, fala dentro do meu coração. É isso que nós vamos orar agora. Baixa a sua cabeça e vamos buscar ao Senhor. Santo e eterno Deus, a Tua palavra é viva e eficaz e nos é orientada, Senhor, através do Teu Santo Espírito. Visita os nossos lares, adentra, Senhor, nos nossos corações. Fala, Senhor, ao nosso coração e mente,
Esclarece-nos, Senhor, na divisão da alma e do espírito, os teus propósitos. Os teus planos são maravilhosos, Pai. Os teus planos nos levam para a eternidade. O teu Filho Jesus verteu seu sangue por amor de todo aquele que acreditar naquele sacrifício, para que todo aquele que creia tenha vida eterna na tua presença, possa estar contigo eternamente, possa olhar para ti, Senhor, face a face, possa saber e conhecer a ti como nós somos conhecidos hoje. Nos auxilia, Senhor, na nossa imperfeição. Fala com cada um de nós que neste momento está na tua presença. Fala com cada um de nós que ainda vai ouvir esta mensagem e vai entender o teu propósito, Pai. Que cada um de nós tenha as mais ricas bênçãos vindas dos céus. E em especial, Senhor, escreve o nosso nome no livro da vida e tira, Senhor, o nosso nome do livro da perdição eterna, longe de ti. Nos auxilia, Senhor, a escrever o nosso livro em Jesus Cristo, nosso Senhor, no livro da vida, e que Ele possa dizer, quando nós chegarmos à tua presença: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O amor de Deus é tremendo. O amor de Deus age em nós, independente e apesar de nós. Muito obrigado, Pai, por este amor, que amou a mim primeiro, quando eu era pecador e afastado de ti, e Ele me aperfeiçoa a cada dia, me fazendo crescer de glória em glória, para a honra e glória do teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor. Visita cada lar, repreende, Senhor, cada posição contrária, cada visão que está presa hoje e não consegue te ouvir, que elas sejam livres para poder ouvir, entender e caminhar contigo. Que toda a força que está prendendo, toda a cadeia, todo o grilhão seja destroçado, porque isto já aconteceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Nós te louvamos, te agradecemos e conclamamos, declaramos que estes que nos ouvem são do teu reino. São pessoas, Senhor, que tu chamas para estar contigo. Os teus propósitos vão além dos nossos. Dá-nos vida, Senhor, e vida em abundância no teu Filho Jesus. Nós te pedimos e agradecemos, não porque mereçamos, mas porque Cristo Jesus morreu na cruz por nós, quando ainda éramos pecadores. Em nome de quem nós te agradecemos e louvamos. A ti seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Cadeias
seja o nome do Senhor. Nada é impossível.